Eu fiz questão de passar inteiro esse trecho do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald é um jornalista que eu admirava, aliás, esse é o meu editorial de hoje. É um jornalista que eu admirava, o Intercept, a fundação do Intercept Internacional e a fundação do Intercept Brasil, eles cumpriram um papel muito importante pela defesa da democracia no Brasil. Mas o Glenn se perdeu num ideário americano de absolutismo da liberdade de expressão. E eu discordo frontemente dele disso aqui que ele acabou de falar, né? Ele fala que o jornalista deve agir que nem um médico, né? Você tem que apurar, não importa quem. Não, jornalista tem que ter posição. Jornalista tem que... Não são todas as histórias que são reportagens. E jornalista tem que ter lado. Jornalista tem que ir contra determinados governos. O governo Jair Bolsonaro era um governo contra a imprensa. Um governo que queria botar o senhor Glenn na cadeia. O Alexandre de Moraes, que hoje ele chama de ditador, não quer botar o Glenn na cadeia. Não quer botar nem o Monark na cadeia. Cortou o alcance do Monark. A questão, gente, é que chegou num limite. O discurso de extrema-direita ameaçou a Suprema Corte. E aí ele precisa ser coibido pelas ferramentas legais. A decisão de Moraes para cima do X é histórica porque finalmente freia os poderosos que o Glenn Greenwald diz combater. É uma grande decepção que esse cara se tornou. É uma grande decepção. Ele virou uma correia da extrema-direita. Não sei se consciente ou inconscientemente. A impressão que dá é que é consciente, porque também tem uma grana por trás do Rumble, que é a plataforma que ele atua hoje em dia. Mas um dos autores da Vaza Jato, pelo visto, não vê problemas em contas do Alan dos Santos, do Monark ficarem no ar, do X desrespeitar ordens judiciais, que é sobre isso que se trata, desrespeitar ordens judiciais. Se o Moraes não sanciona o Twitter, se o Moraes não toma uma providência contra o Twitter, o X, nenhuma ordem judicial então tem que ser obedecida. É a desmoralização completa da Suprema Corte. Completa da Suprema Corte. Então, queridos, a justiça, os governos de centro-esquerda têm que tomar providências contra a extrema-direita. O bom jornalismo tem que se posicionar contra Bolsonaro, tem que se posicionar contra a extrema-direita e tem que se posicionar também contra o poder do Lira. A agência pública ontem completou 1 ano de censura do Arthur Lira, senhor Glenn Greenwald. É importante você ter opinião, é importante você ter lado. E é isso que o Paulo Marx está falando. O problema é que os pobres de direita amam eles achando que vão ser milionários no empreendedorismo. É uma ilusão falsa. E o Glenn também ajuda a disseminar esse ideário liberal. É terrível isso. É terrível isso. A gente está vendo um cara que se posicionou no caso do impeachment da Dilma, que se posicionou também entrevistando Lula quando a Lava Jato estava no auge da sua perseguição. A gente está vendo agora o cara prestar esse serviço para o Jair Bolsonaro. E sim, lado importa sim. Quando ele cita o exemplo do Breno Altman, a máquina do sionismo que se moveu contra Breno Altman com quem eu tenho diversas discordâncias, mas na luta contra o sionismo e contra o massacre em Gaza, eu tô com ele e não abro. A máquina de censura contra o Breno Altman é completamente desproporcional do que está acontecendo com o Bolsonaro, que nem preso foi. Cadê a prisão do Bolsonaro, Glenn Greenwald? Cadê o sancionamento do Bolsonaro? Você acha que isso é perseguição? Eu estou cobrando justo. Morreram 700 mil pessoas em uma pandemia para o senhor agora mudar de lado. Para o senhor agora mudar de lado. Fazer aquela vergonhosa série na Folha de São Paulo que não se sustentou contra o Moraes. Que eu mostrei quem era a sua fonte. Que era um ex-assessor do Moraes que é bolsonarista. Que tem uma história muito esquisita envolvendo a Polícia Civil de São Paulo. De como aqueles dados vazaram. É muito triste a gente ver um jornalista prêmio Pulitzer
se comportar dessa forma. O que realça mais a importância do trabalho da equipe do Intercept, não necessariamente das estrelas que estavam ali orbitando no Intercept. Tem muito repórter, que nem eu, repórteres simples, que fizeram muito mais do que as estrelas da Vaza Jato. Então a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento. O jogo é bruto. O jogo envolve grana e o jogo envolve também essa omissão que o Glenn falou. Eu prefiro que as pessoas me categorizem. Não, eu me preocupo. Eu não quero nunca ser categorizado como bolsonarista. Eu me preocupo com a minha reputação, com o que as pessoas estão entendendo. Eu tive um professor na faculdade que me ensinou uma coisa muito sábia. O jornalismo opinativo, o jornalismo posicionado, que se posiciona, ele simplifica quando ele está bem fundamentado, quando ele está bem embasado, ele simplifica os caminhos da informação. A defesa do governo Lula não é uma defesa de chapa-branquismo que a gente faz aqui. Eu tenho diversas críticas ao governo Lula, inclusive na questão das queimadas. O governo precisa fazer mais, precisa fazer melhor, precisa correr mais atrás. Então é muito importante que a gente se posicione, é muito importante. Ele perdeu minha admiração também, né, Josimar? É isso aí, é isso. A gente não deve admirar jornalista, tá, gente? Isso é uma coisa que eu coloco para vocês, assim. A imprensa, ela se vende por muito pouco. A imprensa, ela tá muito suscetível aos interesses econômicos. Então, não transformem jornalistas em heróis. A gente está aqui fazendo um trabalho. A gente está aqui fazendo um ofício que muitas vezes tem que lidar com grandes contradições. Não admirem um jornalista, não transformem jornalistas em heróis. Isso não existe. E é importante que a gente se posicione, é importante que a gente se coloque, é importante que a gente defenda ideias corretas. Eu tô com o Glenn Greenwald quando ele critica o Partido Democrata. Eu quero nunca que as pessoas confundam as coisas. Eu não sou apoiador da Kamala Harris, tá, gente? Eu não sou apoiador do Partido Democrata nos Estados Unidos, no governo Barack Obama, que a gente achou que seria um governo da inclusão, e foi na Líbia matar pessoas no Oriente Médio. Eu não sou ingênuo nesse ponto. O Glenn tem críticas importantes ao Partido Democrata, mas essa defesa absolutista da liberdade de expressão é um troço que eu não consigo entender e é um troço que é a base de monarques e a base da extrema-direita. A liberdade de expressão absoluta é a liberdade do Bolsonaro xingar uma repórter, de insultar um veículo de comunicação e de negar a vacinação da população. A gente não pode permitir isso. Não pode. Temos que ter brio, temos que ter cabeça e temos que ir atrás dessas questões todas para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no
folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.